Isabela estava sentada perto da janela quando um carro de luxo parou em frente ao portão da casa. Curiosa, seus olhos acompanharam o movimento do veículo até que um homem desceu, trajando roupas elegantes e exibindo um sorriso largo e confiante. Ao avistar Helena na porta, ele se aproximou com gentileza e a cumprimentou com um beijo suave na bochecha, dizendo: Helena, você está linda como sempre. Helena sorriu, visivelmente encantada, com o brilho nos olhos de quem estava profundamente apaixonada. Enquanto isso, Isabela observava tudo em silêncio, os braços cruzados e uma sensação incômoda crescendo em seu peito. Algo naquele homem parecia errado. Ele era bom demais para ser verdade. Educado, gentil, carismático, mas sua perfeição parecia ensaiada. André então se voltou para ela, mantendo o tom cordial. Olá, Isabela, como você está hoje? A menina não disfarçou sua antipatia. Respondeu com normal, seco e direto, sem tirar os olhos dele. Helena franziu o senho, repreendendo a filha pela grosseria. Mas André, mantendo a calma, riu de maneira leve, como se não se importasse. Não tem problema. Nessa idade é assim mesmo, mas espero que possamos ser bons amigos. Mesmo com o comentário pacífico, Isabela não respondeu. Ao encará-lo, percebeu algo inquietante. Por um breve instante, viu nos olhos dele um brilho diferente. Um olhar frio que durou apenas um segundo, mas que fez seu estômago revirar. Ela não sabia ao certo se havia imaginado aquilo, mas naquele momento teve certeza de uma coisa. Havia algo errado com aquele homem. Mesmo com o sorriso impecável, o comportamento educado e os elogios constantes, Isabela não conseguia confiar em André. Algo nele parecia artificial, como se cada gesto fosse cuidadosamente ensaiado para impressionar. Ao longo dos dias, essa sensação só se intensificava. Quando ele vinha visitar sua mãe, era sempre o homem ideal. Cortês, atencioso, presente, e isso a incomodava profundamente. Isabela começou a notar que ele a observava demais, com um olhar que, embora disfarçado de simpatia, carregava algo que ela não conseguia explicar. Era como se ele a estudasse em silêncio, como se analisasse cada movimento dela. Uma noite, depois que ele foi embora, Isabela puxou a mãe pela mão, com o coração apertado e a voz carregada de desconfiança. Mãe, você tem certeza de que ele é uma boa pessoa? Helena suspirou, já cansada daquele assunto. Isabela, o André é um homem bom. Você precisa parar com isso. Só está sendo teimosa. Mas Isabela insistiu. Havia algo estranho em como ele a olhava o tempo todo. Helena, por sua vez, riu da preocupação da filha, dizendo que era tudo coisa da cabeça dela, que André só queria se aproximar. Isabela até tentou argumentar, mas desistiu. Sua mãe estava apaixonada, envolvida por aquele homem que parecia ter saído de um conto de fadas. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse não mudaria isso. Mesmo assim, no fundo, Isabela sentia que não estava sendo apenas implicante. Havia algo errado, e esse algo estava cada vez mais evidente. Naquela mesma noite, depois de ver o jeito como André a observava durante o jantar, Isabela decidiu que não podia mais ignorar aquela sensação. Esperou até que ele fosse embora, e então, determinada, puxou sua mãe para o canto da sala. Com a voz baixa, mas carregada de firmeza, perguntou: Mãe, você tem certeza de que o André é uma boa pessoa? Helena a olhou com um semblante cansado, já familiarizada com a resistência da filha. Isabela, de novo isso? O André é um homem bom, gentil. Nunca me fez mal. Você precisa parar com essas ideias. Mas Isabela não desistiu. Disse que sentia que havia algo de estranho nele, algo que ela não conseguia explicar, e que ele passava o tempo todo a encarando de forma esquisita. Helena apenas riu, como se fosse um capricho de adolescente. Isso é só coisa da sua cabeça. O André gosta muito de você, só está tentando se aproximar. Isabela mordeu o lábio com vontade de insistir, de dizer que não era implicância, que havia algo perigoso ali. Mas não adiantaria. A mãe estava encantada, cega pelo romance, e nenhuma suspeita vinda da filha parecia ser o bastante para quebrar esse encanto.
Mesmo magoada pela falta de credibilidade, Isabela decidiu, naquele instante, que não adiantava discutir. Precisaria de algo mais concreto para provar que estava certa. Só assim conseguiria proteger sua mãe do que quer que fosse que André estivesse escondendo. Determinada a provar que não estava imaginando coisas, Isabela decidiu ir além das palavras. No dia seguinte, durante o intervalo na escola, ela foi direto até Camila, sua melhor amiga, e a puxou com urgência para um canto mais afastado. "Tô falando sério. Tem alguma coisa errada com o André", sussurrou, olhando em volta para garantir que ninguém ouvia. Camila, já cansada do assunto, cruzou os braços e respondeu com impaciência. "Você só não quer que sua mãe fique com outro homem." Mas Isabela insistiu. "Não é isso. Eu tenho meus motivos." Mesmo assim, Camila permaneceu cética, dizendo que o tal noivo era rico, elegante e dava presentes caros. Não tinha como alguém assim ser perigoso. Isabela, porém, não conseguia aceitar aquilo como argumento. O fato de ele ter tudo tornava ainda mais estranho o sentimento de alerta que ela sentia. Naquela noite, tomada por um impulso e sozinha em casa, ela decidiu agir. Entrou sorrateiramente no quarto da mãe e ligou o laptop dela, vasculhando tudo em busca de qualquer informação sobre André Moreira. Mas, para seu espanto, não encontrou absolutamente nada. Nenhum perfil em rede social, nenhuma notícia, nenhuma informação empresarial, nenhum registro sequer. Era como se aquele homem simplesmente não existisse. Um frio percorreu sua espinha. Como alguém que supostamente era um empresário de sucesso podia não ter nenhum rastro na internet. Aquilo só reforçou o que ela já sentia. Havia algo profundamente errado, e agora ela precisava descobrir o que, custasse o que custasse. Naquela noite, Isabela estava em seu quarto tentando se concentrar na leitura de um livro, mas a sensação estranha que vinha carregando há dias não a deixava em paz. Sem perceber, olhou para o espelho do guarda-roupa e congelou. Refletido ali, no corredor atrás de si, estava André. Ele estava parado, imóvel, olhando diretamente para ela, mas o que mais a assustou foi o sorriso. Não era o sorriso simpático de sempre. Havia algo distorcido, frio, quase ameaçador. O coração de Isabela disparou e, em um ato instintivo, ela se virou rapidamente. Mas o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma sombra. Apenas o silêncio. Ela ficou ali parada, tentando controlar a respiração, os olhos ainda arregalados. Tinha certeza do que viu. Aquilo não foi fruto da imaginação. Estava certa de que André estivera ali, observando-a sem que ninguém soubesse. E pior, como ele desapareceu tão rápido? Onde ele foi? A inquietação virou medo. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Cada estalo da casa, cada sombra parecendo se mover, tudo fazia seu coração acelerar. Ela já não tinha mais dúvidas. Havia algo obscuro naquela casa, e André fazia parte disso. Era como se uma presença ameaçadora rondasse seus passos, e sua intuição gritava que aquilo estava longe de ser paranoia. Assustada com o que presenciou e decidida a descobrir quem realmente era André, Isabela percebeu que não conseguiria fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, assim que chegou à escola, procurou Camila com urgência. Compartilhou o que havia visto no espelho e contou sobre a busca frustrada por informações. Camila, ainda cética, ouviu tudo em silêncio, até que Isabela, desesperada, fez um pedido ousado. Precisava de ajuda para investigar mais a fundo. Foi então que Camila sugeriu recorrer a Manuel, um colega da turma de matemática, conhecido por estar sempre grudado em seu notebook e ser um verdadeiro gênio da informática. No mesmo dia, as duas se encontraram com Manuel em uma pequena cafeteria próxima à escola e explicaram a situação. Quando Isabela revelou o nome André Moreira, Manuel começou a digitar no computador, tentando encontrar qualquer dado relevante. Após alguns minutos de buscas, ele franziu a testa e disse o que Isabela temia ouvir. Não havia absolutamente nada sobre ele. Nenhum registro em redes sociais, documentos públicos, empresa vinculada ou qualquer histórico pessoal. Era como se ele não existisse. O choque veio logo em seguida. Manuel conseguiu rastrear o número de telefone de André e descobriu que, há 2 anos,
Esse mesmo número havia sido usado para se comunicar com uma mulher que desapareceu misteriosamente. O nome dela era Adriana Gomes. O coração de Isabela disparou. Ela não queria acreditar, mas tudo começava a fazer sentido. Não era mais apenas um pressentimento. Havia uma ligação real entre André e um caso de desaparecimento. Ela agora sabia que precisava ir até o fim, mesmo que ninguém além de Manuel e Camila acreditasse nela. Com a descoberta de que o número de André estava ligado a uma mulher desaparecida, Isabela sabia que precisava de uma prova concreta. Algo que convencesse sua mãe de uma vez por todas. A simples suspeita não bastava. Era necessário algo que ele mesmo dissesse, algo que ninguém pudesse negar. Foi então que Manuel sugeriu. Se ela conseguisse uma confissão, mesmo indireta, gravada, isso poderia ser suficiente. Isabela aceitou o desafio. Usando um pequeno gravador escondido no bolso, ela se preparou para enfrentar André. Naquela noite, quando ele foi jantar em sua casa, Isabela se aproximou com coragem, mantendo a voz calma e fingindo apenas querer conversar. Conduziu a conversa com cuidado, até que mencionou o nome de Adriana Gomes. Por um momento, André perdeu a compostura. Seus olhos endureceram e a máscara caiu por alguns segundos. Ele não negou, mas também não confirmou. De forma ambígua e fria, deixou escapar que, às vezes, saber demais não é bom. Isabela sabia que aquela era a confissão que precisava. Assim que ele saiu, correu para o quarto para conferir a gravação. Mas o gravador havia sumido. Desesperada, revirou os bolsos, olhou em volta e então entendeu. André havia percebido tudo e, em algum momento furtivamente, tinha pegado o dispositivo. O mundo de Isabela desabou. A única prova que tinha estava agora nas mãos do próprio criminoso. E pior, agora ele sabia que ela o estava investigando. A ameaça era real, e ela sentia que não teria outra chance. A sensação de impotência tomou conta, mas uma certeza também cresceu dentro dela. Não podia parar agora. Depois de perder o gravador para André, Isabela se viu encurralada. A única chance de provar a verdade havia sumido das suas mãos, e agora ele já sabia que ela estava tentando desmascará-lo. Com medo, mas ainda mais determinada, ela procurou novamente Manuel e contou o que havia acontecido. Ele então apresentou uma nova solução. Um pequeno dispositivo capaz de se conectar ao celular de André sempre que estivesse na mesma rede Wi-Fi, coletando dados automaticamente. Era arriscado, mas a última esperança que restava. Naquela noite, com o coração acelerado e as mãos suando, Isabela escondeu o aparelho embaixo da poltrona onde André sempre se sentava quando visitava a casa. Fingiu normalidade, mesmo sentindo o olhar dele pesar sobre si. Durante o jantar, ela mal conseguiu comer, esperando ansiosamente uma mensagem de Manuel. Após a saída de André, correu para o quarto e encontrou, enfim, a resposta. Consegui me conectar. Estou baixando os dados agora. A espera foi angustiante até que, minutos depois, Manuel mandou outra mensagem. Ele havia encontrado algo. No dia seguinte, eles se encontraram novamente na cafeteria. Manuel abriu o notebook e virou a tela para Isabela. O que ela viu fez seu estômago revirar. Eram fotos de Adriana Gomes, a mulher desaparecida, em um quarto escuro, amarrada e depois, morta. Isabela mal conseguiu respirar. Camila, ao lado, empalideceu. Aquilo era mais do que prova. Era a verdade crua, horrível, estampada nas imagens. André não era apenas um mentiroso. Era um assassino. E sua mãe estava prestes a se casar com ele. Com as imagens gravadas por Manuel gravadas na memória e a certeza absoluta de que André era um assassino, Isabela sabia que precisava agir rapidamente. Mostrar as fotos para sua mãe não seria o suficiente. Ela ainda poderia se recusar a acreditar. O que Isabela precisava era de uma confissão, uma prova direta, algo que sua mãe não pudesse mais negar. Foi então que ela traçou um plano. Iria confrontá-lo pessoalmente, mas, dessa vez, com uma nova gravação e ainda mais cuidado. Pediu à mãe que chamasse André para jantar naquela noite e fingiu que havia se arrependido, que queria se desculpar e fazer as pazes com ele.
Helena, aliviada com a mudança repentina da filha, concordou sem suspeitar de nada. Quando André chegou, Isabela o convidou para uma conversa a sós e o levou até a sala, onde um novo gravador, mais discreto, estava escondido em seu bolso. Sentou-se diante dele e começou a provocá-lo com palavras calculadas, até finalmente mencionar Adriana Gomes. O clima mudou imediatamente. O sorriso dele sumiu e um brilho ameaçador surgiu nos olhos. André tentou manter a postura, mas caiu na armadilha. Insinuou que Isabela não sabia com quem estava lidando e, numa tentativa de intimidação, praticamente admitiu seu envolvimento com o desaparecimento da ex-namorada. Isabela então soltou a bomba, revelou que tudo estava sendo gravado e que, se algo acontecesse com ela, a gravação seria entregue à polícia. Quando ele percebeu, era tarde demais. Nesse momento, Helena, que ouvira tudo escondida atrás da porta, entrou na sala em choque. Ela tremia, com os olhos marejados, a boca entreaberta de espanto. "O que foi que você disse?" sussurrou. André tentou se justificar, mas a máscara já havia caído. A verdade estava diante dela, nua e crua. Era o fim da farsa. A mãe de Isabela, enfim, enxergava o monstro com quem estava prestes a se casar. Após a confissão revelada diante de Helena e o colapso de toda a mentira construída por André, a polícia chegou rapidamente à residência. Ele ainda tentou escapar, agarrando Isabela e ameaçando fugir pelos fundos da casa, mas os policiais o encurralaram. Em meio à luta, André puxou uma faca escondida, mas foi rapidamente desarmado e algemado no chão, imobilizado enquanto Helena e Isabela choravam, aliviadas e ainda em choque. Na delegacia, a polícia confirmou a autenticidade das provas. As mensagens, as fotos de Adriana e as gravações feitas por Isabela eram suficientes para incriminá-lo. O inspetor Morales elogiou a coragem da menina, afirmando que, se não fosse por sua persistência, talvez o criminoso seguisse impune. Ainda abalada, Helena repetia que não conseguia acreditar que havia amado um homem como aquele, e Isabela segurava sua mão com firmeza, dizendo que tudo o que fez foi para protegê-la. Dias depois, já mais calmas, mãe e filha empacotavam suas coisas. Decidiram se mudar dali para um novo lugar, longe das lembranças ruins e da sombra que André havia deixado. "Não quero nenhum traço dele nas nossas vidas", disse Helena com convicção. Isabela concordou, feliz por enfim vê-la livre e segura. Em sua nova casa, em uma tarde tranquila, Isabela se sentou na varanda observando o pôr do sol, quando Helena se aproximou e a abraçou pelos ombros. "No que está pensando?" Ela perguntou com um sorriso cansado, mas sincero. "Em como é bom finalmente ter paz", respondeu Isabela sentindo o calor do abraço materno. E Helena, com lágrimas nos olhos, disse baixinho: "Você salvou a minha vida, filha." E naquele momento ambas sabiam que estavam prontas para recomeçar. Só as duas, livres da escuridão que quase as destruiu, guiadas agora pela força, pelo amor e pela verdade,